Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá, estamos começando mais um programa Desafios e Soluções. Hoje eu vou continuar o livro Seja Feliz Hoje, falando de alegria e equilíbrio, que é muito importante para a nossa existência. Mas antes disso, eu vou fazer uma colocação de Allan Kardec do livro O Céu e Inferno. Se você escutar alguns vídeos que estão rolando por aí no YouTube sobre felicidade, há um certo ceticismo em torno da felicidade como algo inalcançável. Mas isso dentro da perspectiva do materialismo, que considera a finitude da vida, né? A vida acaba com o nosso corpo, e se você, cheio de atribulações, de problemas diversos, é uma pessoa que tem doença, deficiência, limites diversos, você nunca vai alcançar essa tal da felicidade. Você pode ter momentos de alegria. Agora, com o Espiritismo, nós sabemos que muitas vezes estas atribulações, estas dificuldades, doenças que o indivíduo passa, são resgates de coisas que ele fez anteriormente e hoje ele está acertando as suas contas para se equilibrar. Então, ele não está condenado ao sofrimento eterno, não é? Não, ele está reparando os equívocos que ele cometeu para harmonizar a sua personalidade. E, portanto, no tempo e no espaço, ele vai gerar mais equilíbrio interno, desenvolver as suas capacidades, gerar harmonia interna, resultando da felicidade. Então é questão de tempo, ninguém escapa disso. Tem uma colocação de Joana de Ângeles que ela fala que nós estamos fadados à felicidade. Então, como estamos num planeta de provas e expiações, é natural que tenhamos as nossas imaturidades, os deslizes, os equívocos, os acertos, as construções, e assim nós vamos tendo esse tempero de sofrimento, dificuldade, com esperança, alegria, perspectivas novas, etc., que faz parte do nosso crescimento. Mas então vamos a essa colocação do livro O Céu e o Inferno. Veja a lógica do Espiritismo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dispondo de aptidão para todas as aquisições e para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novas possibilidades de prazer. Veja, nós não estamos confinados num corpo que não tem flexibilidade. O perispírito, que é a matriz de tudo isso, vai se modificando. O corpo pode apresentar uma restrição, por exemplo, uma deficiência física, mas a conduta do indivíduo vai alterando o seu perispírito. E isso vai trazendo harmonia para ele. Aqui fala de desenvolver novas faculdades. Nós não vamos ficar detidos nesses 5 sentidos, né? Nessa mini visão da realidade. Essas novas faculdades vão possibilitando o indivíduo tomar contato com outras realidades que são inalcançadas dentro do paradigma materialista e dos 5 sentidos. Então, quando se fala de uma alegria, de um êxtase, não é? De uma visão panorâmica da realidade, o materialista, como ele não consegue alcançar aquilo por causa das restrições cognitivas dele ou afetiva, ele acha que não existe. E aí ele vai dizer que a pessoa que está tendo essas visões tem delírio e por aí afora, né? Alucinações. Então, olha só. Novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novas possibilidades de prazer, desconhecidas dos espíritos inferiores. Esta refutação do materialismo, o discurso aí de alguns filósofos que estão falando que não existe a felicidade, né, eles não conseguem entender, por causa das imperfeições pessoais. Não importa que a pessoa tenha um conhecimento cognitivo extraordinário. Isso não quer dizer nada se ele não tiver visão espiritual.
que vem da evolução, do crescimento pessoal, não é? O indivíduo pode se tornar um expert em um assunto de tanto ler aquilo lá, mas não quer dizer que ele tenha uma visão ampla da vida. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem aquilo que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir e nem compreender. Os espíritos que desenvolveram essas faculdades. A felicidade está na razão do progresso realizado. A felicidade está na razão do progresso realizado. Aqui já começa a explicação, não é? Então, a pessoa que não tem evolução, que não progrediu, é claro que ela carrega conflitos íntimos não resolvidos. Por que não resolvidos? Porque ela não sabe lidar com aquilo. Quantas pessoas sabem lidar com a morte ou com um trauma? Quantas ficam detidas naquela experiência da perda durante anos, sem conseguir elaborar, resolver aquilo internamente? Um trauma, a pessoa fica marcada, ela teve uma decepção amorosa, a vida toda ela evita se relacionar com alguém por causa daquela decepção. Não sabe lidar com a decepção, com a experiência não alcançada do afeto, não é? Então, ela não progrediu, ela não alcança conhecimento. Então, voltando, a felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, de dois espíritos, um pode não ter tão feliz, pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectual e moralmente, né? Bom, então, esse discurso cai por terra, não tem fundamento no materialismo, eles vão se fundamentar na finitude da vida. Mas olha aí quantas pessoas morrem que não têm acesso à felicidade. Mas eles estão desencarnando, às vezes doentes, com problemas, porque eles estão resgatando os tormentos que eles provocaram em suas vidas e hoje estão se acertando. Então vão desencarnar em condições mais felizes, na vida espiritual vão em ambientes mais elevados, depende da condição deles, e ao reencarnar novamente já vão trazer equacionados os seus problemas interiores, os problemas que eles apresentavam antes. Bom, agora então vamos mergulhar aqui no livro de Joana de Ângeles. Seja feliz hoje e degustar as informações que a benfeitora traz para nós. Olha só. Compromete-te. É uma proposta dela, de Joana de Ângeles, para nós nos comprometermos. Compromete-te interiormente em proporcionar alegria a alguém em todos os dias da tua existência corporal. É um compromisso. Que tal nós levarmos alegria todos os dias para alguém ou para pessoas? Lembro aqui de um fato muito interessante e ilustrativo do livro de Jesus Gonçalves, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Como ele foi um guerreiro bárbaro, durante algumas vidas, ele dizimou muitas vidas e muitas vilas, cidades, não é? E ele deixou as marcas do nome dele, os rastros das maldades, da perversidade cometida por ele, aonde quer que ele passasse. Então o nome dele estava associado a sofrimento, à morte. Quando ele vai reencarnar no Brasil, como Jesus Gonçalves, com a hanseníase, os benfeitores propõem a ele que ele aprenda na vida espiritual as artes, no caso dele, as artes da música, para onde ele estiver, ele semear alegria. Diferente do passado, onde ele semeou a morte. Então, essa proposta da música, de tornar a presença dele um ambiente agradável de música, de conversa, de alegria, era um meio dele arrumar as marcas, os rastros anteriores que ele deixou. Então, olha que legal. Por exemplo, quais são os rastros que você deixa no seu ambiente de trabalho? Da pessoa difícil, intransigente, intolerante, ou da pessoa amistosa, cordial, amistosa, que todo mundo quer estar com você? Quais são os rastros que você deixa na sua casa? Quando as pessoas sabem que você vai chegar, elas ficam felizes ou amedrontadas?
Você é a pessoa que, quando sai na rua, tem algum grupo de amigos, de vizinhos conversando, você chega, a rodinha se espalha ou espera você chegar? Quando você chega no centro para trabalhar, a sua presença é agradável ou desagradável? Quais são os rastros que você está deixando? E esse ensinamento faz com que a gente mude de postura, porque às vezes nós temos hábitos comportamentais de ter a cara sisuda, fechada. Eu, por exemplo, tenho a cara um pouco sisuda, fechado. Às vezes eu olho a minha gravação e falo, nossa, parece que eu tô brigando, mas não é o meu jeito, mas eu quero mudar esse jeito, né? Então, nós precisamos nos exercitar. E, sabendo disso, nós poderemos deixar um ambiente mais leve, não é? Mais fácil de respirar. Então, a proposta dela é nós levarmos alegria para alguém. E pode ser você telefonando para alguém, falando, oi, tudo bem? Pensei em você hoje. Pronto, você já deixou uma mensagem positiva. Você deixou uma mensagem de saudade e de apreço pela pessoa. Você pode colocar nas suas redes sociais mensagens legais, rastros positivos, em vez de apresentar aqueles vídeos escabrosos, doentios, patológicos, que deixam os outros atormentados. Tem gente que semeia o sofrimento, não é? A perturbação. Bom, sejam os teus labores cotidianos oportunidades de dignificação humana, de libertação de consciências. Libertação de consciências. Tem uma colocação no livro de André Luiz, de um benfeitor, falando que alguns palestrantes, eles têm a função de desarticular circuitos mentais doentios. Então, as novas ideias vão desembaraçando a pessoa daquele emaranhado de pensamentos, não é? Então, essa proposta vem ao encontro. Sejam os teus labores cotidianos oportunidades de dignificação humana. Ver o melhor das pessoas. Discutir ou conversar sobre as coisas boas das pessoas. E depois, de libertação de consciências. Então, você vê uma pessoa atolada num medo, numa insegurança, em vez de você afundar mais ela, mas é assim mesmo, não tem saída, mas isso é difícil. Que tal ajudá-la a sair desse cipoal? Mas calma, isso passa, isso daí foi uma experiência difícil, mas você vai se recompor, você é capaz. Muitas pessoas passam por isso, algum caminho amistoso para ajudar a pessoa a sair daquilo lá. Porque, às vezes, ela está tão combalida, tão desvitalizada, que ela é uma areia movediça. Quanto mais ela se mexe, mais afunda. Então, essa intervenção pode ser muito oportuna. Uma palavra amiga. Sê gentil com todos e com todas as coisas, embora não conivente com os comportamentos equivocados. Olha só, gentileza com todos e com todas as coisas. Gentileza. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Obrigado, como vai? Gentileza. Né? Dá para fazer um favor? Por favor. Né? E não, pega aí, espera, já falei tantas vezes. Isso é desequilíbrio. Ou é alguma coisa, ou é uma virtude. Se for uma virtude, porque algumas pessoas confundem isso com assertividade e autoestima. Né? A pessoa é grosseira com os outros, maltrata e ela acha que é autenticidade. E ela fala, mas eu sou autêntico. Não, eu acho que você tem que reformular. Você é desequilibrado. Né? Porque uma pessoa autêntica, autenticidade vem junto com uma certa lucidez. Uma pessoa que maltrata os outros deve estar faltando lucidez. Então precisa refazer aí a sua conceituação sobre essa situação. Agora, veja bem, gente, o Espiritismo amplia a nossa visão da realidade e mostra o seguinte, que essa pessoa mal criada, que ela se permite maltratar os outros, ela está colhendo espinhos que vão feri-la no tempo e no espaço. Quer um exemplo? André Luiz, quando era médico encarnado,
Muitas vezes ele atendia as pessoas com uma certa indisposição, os seus pacientes, e os benfeitores vão falar que aquela má vontade dele fazia com que ele captava as energias, as vibrações dos seus pacientes, e estas vibrações doentias formaram o seu câncer de fígado. Ou seja, dentro da lei de causa e efeito, tudo que nós estamos fazendo, semeando de bom e de mal, nós vamos colher. Então, as pessoas grossas, que desdenham, que pisam em cima dos outros, vão colher os resultados do seu desequilíbrio. O que um espírito iluminado, como Joana de Ângeles, está propondo? A cordialidade, a gentileza, a alegria. Isso sim vai gerar no meio algo bonito, algo satisfatório. Deixa eu só fazer a atualização aqui. Então, olha só. Ser gentil com todos e com todas as coisas, embora não conivente com os comportamentos equivocados. É claro, você é gentil, você é legal, mas você não vai apoiar um comportamento, uma atitude desequilibrada, perturbadora. Olha só o exemplo que a benfeitora traz. Deixa eu ver aqui, o nosso tempo ainda dá. São Francisco de Assis, no seu Jornadear, justamente cognominado o Irmão Alegria, certo dia encontrou um aldeão que conduzia dois cordeiros ao mercado para serem vendidos e mortos. Tocado pela compaixão, negociou-os, trocando-os pela própria capa que o cobria e libertou-os daquele destino fatal, pelo menos naquele dia. Pelo menos naquele dia, ele evitou a morte daqueles dois animais. Bom, então, o que nós podemos fazer hoje? O que nós podemos fazer? Não é? Porque alguém poderia dizer, mas eu não vou pagar, eu não vou comprar esses dois animais porque eu liberto eles da morte hoje, mas ele amanhã vai morrer. Mas hoje você está ajudando alguém. Se alguém te pede um dinheiro hoje para comer, o dinheiro é para ele comer. Se você vai pensar, não, ele vai guardar esse dinheiro, amanhã ele vai usar com droga. Aí a gente está caminhando no desperdício do tempo. A gente está fazendo uma leitura equivocada, que é um apriorismo pessoal, não é? É um preconceito pessoal. Então, dá para fazer o que hoje? Não é? Você não pode sair da sua casa, não pode fazer nada? Ora por alguém. Faça vibrações por ela. E Joana de Ângeles vai dizer, ao fazê-lo, o bem, experimentarás a inefável alegria de viver, nada de mal te alcançará, porque jamais a sombra te triunfou sobre a luz. Veja, vamos adentrar nesta colocação da benfeitora, desse ensinamento dela, né? Vamos ver o que está, qual é a implicação desta proposta da benfeitora. Olha só, ao fazê-lo, o bem, experimentarás inefável alegria de viver. A atitude do bem, o desejo, a entrega de fazer o bem, faz o indivíduo sair do estado de perturbação, de monoideia, de pensamentos tortuosos que o deixam infeliz. Tem mais para falar. Nós vamos agora ao intervalo e já voltamos. Em um mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior, levando a vida até você.
bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu ver aqui no Facebook se tem alguma pergunta sobre o que estamos falando. Só um minutinho, aqui me atualizando. Desafios e soluções, vamos lá. Bom, bom dia, o meu nome... Bom dia, amigo, estou aqui, não perca o seu programa, mesmo estando no trabalho. Muito obrigado, é o Alexandre Marcos, a Célia. Eu pensei que fosse uma pergunta, eu agradeço todo o pessoal que está aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem... Nossa, não dá para... São muitas colocações. Deixa eu ver aqui com a Vera e com a Marta. Bom, antes de mais nada, eu quero dar a agenda das palestras. Hoje, dia 17, eu vou estar no Núcleo Assistencial Espírita Joana de Ângeles, às 20 horas, na rua Dené, 585, Jardim Popular, Vila Ré. E amanhã, dia 18/11, no Grupo Espírita Ceareiros da Boa Vontade, na rua Espanha 178, Jardim Europa, Sorocaba, às 15h30. É isso. Bom, continuando aqui. Então, as implicações dessa proposta de Joana de Ângeles são bastante amplas, né? Então, olha só. Ao fazê-lo o bem, experimentarás inefável alegria de viver. Alegria de viver. Inefável é indizível. É indizível, é inimaginável. Nós não temos vocabulário para nomear esta experiência. Mas olha só, esta alegria de viver, ela vem em decorrência de estados harmônicos do indivíduo, de vibrações que geram essa alegria, esse bem-estar. Você provavelmente já tomou passe e se sentiu muito bem. Se você estava mal, perturbado, você conseguiu ser receptivo naquele momento. Aquelas energias tiram você daquele estado de perturbação. É isso, são as energias mais elevadas.
Então, quem não experimenta esta energia por conta dos tormentos internos. Que tormentos? Lembranças desagradáveis, ruminação de ideias doentias, conflitos pessoais não resolvidos, traumas não resolvidos. Então, este tumulto interno deixa a pessoa de tal forma perturbada, desorientada, desconcertada, que é óbvio que ela não sente alegria. Ao contrário disso, o que ela sente? Desespero, ansiedade, falta de perspectiva, apreensão. São estados pessoais decorrentes das coisas que fazemos. Olha só, nada de mal te acontecerá. Por quê? Porque o indivíduo entra num estado de vibrações mais elevadas, né? Que ele sai da sintonia da perturbação, dos malfeitores, mesmo de ambientes. Lembrando aqui no livro Os Mensageiros de André Luiz, quando ele vê na rua uma nuvem escura, que são pensamentos exteriorizados dos encarnados, e o Aniceto vai dizer que se alguém entrar em contato com aquela energia, com aqueles pensamentos, ela vai se sentir mal de imediato, pessimista, com medo, somatizar, enfim, ela vai ficar perturbada. E como que ela fica? Entrando em sintonia. Então, uma pessoa que está praticando o bem, está elevando as suas vibrações. Ela vai saindo da influência das vibrações dos malfeitores. Uma pessoa detida nos maus pensamentos, ela provoca acidentes na vida dela. Né? Então, aonde ela passa, acontece uma briga, tem gente discutindo, né? Ela traz situações. Bom, e continua a Joana de Ângeles, porque jamais a sombra triunfou sobre a luz. Não tem jeito, a sombra não vai conseguir eliminar a luz. É diferente, ao contrário. Depois continua. O cristão verdadeiro é um cantor da alegria. Em razão da aventura que o invade por saber da transitoriedade do corpo em benefício da imortalidade do espírito. Isso não é uma compensação psicológica, né? Ficar feliz porque eu vou desencarnar, existe vida depois da morte do corpo físico, querendo compensar uma existência difícil. Não, não é isso. O conhecimento da imortalidade é experimentado percebido através do desdobramento do corpo físico. O indivíduo sai do corpo físico e constata a imortalidade, a sua imortalidade. Não é uma teoria, é uma realidade, não é? Você pode ter na sua frente, se você estudar o Espiritismo e tiver as suas dúvidas, você vai ver as materializações de espíritos fora do corpo que se materializam, né? São verificados, experimentados por cientistas, batimento cardíaco, textura da pele, etc. Veja aí as pesquisas que há a respeito. Então, não é uma invenção, não é uma teoria, é uma constatação. Muito bem. Mediante o exercício de proporcionares alegria, transferister-ás dos fenômenos físicos para aqueles que são transcendentes, de matrizes metafísicas, ou seja, espirituais, elevadas. Então, nós saímos desses fenômenos físicos, a gente poderia até falar de uma simbiose, né? A nossa simbiose com a materialidade, com as coisas físicas. Isso causa uma restrição das nossas faculdades muito grande, né? Muito grande. Quer um exemplo? Só como ilustração. Provavelmente você já teve dor de cabeça, alguma dor que você tomou um medicamento que gerou uma confusão mental, uma dificuldade de pensar, um tardamento dos pensamentos muito grande. É só para ter uma ideia o que a matéria faz no nosso psiquismo. Quando nós estamos fora do corpo, nós temos mais lucidez, porque não estamos detidos nas restrições do nosso corpo físico.
Eu lembro aqui de uma colocação que me parece que é de Emmanuel, que ele fala que as nossas células são abafadores energéticos. Eles abafam, né? Então, deixa eu ver aqui. Pequenos acontecimentos quase destituídos de valor tornam-se notas significativas na epopeia da alegria. É a proposta da psicologia positiva. Nós já vivenciamos coisas que já podem ser tidas como alegres, como divertidas, como elevadas, só que os hábitos do indivíduo fazem com que ele não perceba. Por exemplo, você sai com uma pessoa querida para ir comer uma pizza, ou você vai fazer a pizza na sua casa, que é uma coisa que você muito quer. Este é um momento de alegria que você pode desfrutar. Só que tem gente que está tão habituado a viver no baixo astral ou não prestar atenção nas boas coisas que ela não consegue desfrutar, degustar aquela experiência que é significativa. Porque para você fazer uma coisa legal, como está dizendo a benfeitora, pequenos acontecimentos. Você não precisa ir tomar um café em Paris, não é? Não precisa ir para a Disneylândia para se divertir. Você pode fazer uma coisa segundo as suas possibilidades que sejam satisfatórias, mas saber fazer isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação. Não, muito bom dia. Bom, deixa eu ver onde eu parei aqui. Todo aquele que experiencia alegria durante uma oração, enquanto vibra o amor em favor do próximo, encontra-se em expectativa das ações edificantes, ruma com segurança para a conquista do bem imarcessível, né? Um bem inigualável. Olha só. Não te entristeças, não te entristeçam as ocorrências infaustas, negativas, perturbadoras, os acontecimentos afligentes, as provações necessárias, os desencantos nos relacionamentos afetivos e sociais. Digamos que isso faz parte do pacote reencarnatório. Não é? O fato de nós trabalharmos para distribuir o bem, fazer a caridade, promover a alegria, exercitar-se pessoalmente para melhorar o ânimo, não quer dizer que nós não vamos enfrentar problemas, não quer dizer que não vai haver tempestade, alagamento, dia de sol escaldante, uma doença aqui, um relacionamento difícil ali. Tudo isso faz parte, digamos, do pacote reencarnatório, não é? Mas isso não deve ser motivo para afundar a pessoa. Porque tem gente que não suporta a decepção, uma tolerância muito pequena e logo fica doente. E é muito complicado isso, porque a pessoa vai se acostumando a fugir dos enfrentamentos, ela fica com uma tolerância muito pequena, ela pode fazer uma besteira como suicídio, ela pode tirar a própria vida. Ela vai querer fugir de uma situação difícil, vai encontrar uma milhares de vezes pior, que é o suicídio, né? Porque ela continua com os problemas não resolvidos, que vai ter que resolver no tempo e no espaço, junto com o novo problema que ela causou, a destruição do seu corpo, do perispírito, etc. Né? Nós temos uma ligação, quem que é? Olá. Olá, doutor Mário, bom dia. Bom dia, o seu nome? É Lúcia. Bem-vinda, Lúcia, pois não? Obrigada. Eu te ouço toda sexta, mas hoje você falou de uma coisa que vou tirar uma dúvida com você. Você falou da nuvenzinha do exemplo do livro dos mensageiros, lembra? Isso. Então, doutor Mário, sempre acontece comigo uma coisa no campo do trabalho. É assim, eu sou generosa, eu sou gentil. Depois que eu me tornei espírita, eu melhorei bastante, mais ainda. Só que eu estou sempre caindo naquele climinha de confusão. E se eu ficar calada, eu estou certa. Se eu ficar errada, se eu responder, eu também estou errada. E quando eu fico calada, eu também estou errada. Como que eu faço, doutor, para, além das preces, além de praticar mais ainda a gentileza, para sair dessa vibraçãozinha que me deixa chateada, destrói o meu dia? Olha, eu penso o seguinte, talvez aí tenha que ser usado o bom senso. Tem momentos que você talvez precise falar,
Tem momentos que você precisa, mas não é adequado. Tem momentos que não é necessário falar. E eu acho que a sabedoria entra aí em discernir quando você deve falar e quando deve ficar calada. Aí, veja bem, vem o seu autoconhecimento. Tem que ver se, quando você fala, há uma retrucação do que você fala, você fica ofendida, aí você assimila a energia, né? Aí você tem que criar, então, uma tolerância maior para lidar com a diversidade, com as oposições. Você também, esse autoconhecimento vai te ajudar a ver se você se sente obrigada a falar quando é desnecessário a falar. E isso pode gerar uma inquietação, um sofrimento desnecessário, porque você acha que tem que falar e às vezes não é necessário. Você tem que fazer experiências para você encontrar os melhores caminhos. Né? Agora, ponderar, olha só, fazer um exercício. Você chega na sua casa, você pega uma situação que aconteceu e coloca no papel. Fulano falou tal coisa para mim, eu deveria responder sim ou não? Aí você reflete sobre a situação. Que alternativas eu tenho para lidar com essa situação? Né? Alguém falou de mim, eu deveria retrucar ou não? Você tem que refletir, ou seja, desenvolver conhecimento em cima da situação. Porque se você se cala e fica remoendo, isso vai te machucar. Se você se precipita e fala o que não deve, também vai ficar remoendo. Então, o discernimento aí, o bom senso, é, digamos, a medida adequada de lidar com a situação. Ok? Ok. Vou fazer essas anotações, que é um caminho bacana, então. Tá? Inclusive, olha só, mais uma dica, tá? Que a gente chama de autoterapia. Você pode chegar lá na sua cama, deitar e você conversar em voz alta do que aconteceu, né? Então você fala, bom, hoje cedo fulano veio e me falou que eu não deveria fazer aquele relatório. Mas eu acho que eu deveria fazer aquele relatório, ou você vai discutindo a situação com as pessoas que estavam envolvidas para aclarar a sua mente num ambiente onde não existe tensão, que é a sua casa. Tá certo. Tá bom? Isso pode elucidar a situação. Tá bom. Gratidão, doutor Mário. Muito obrigado pela sua participação. Sim. Um abraço. Bom, então estamos aqui no livro Seja Feliz Hoje, né? É um exercício, é um trabalho que temos com a nossa vida. Utiliza-te de todos eles como aprendizado para a superação do ego e a perfeita identificação do self. Deixa eu ver aqui o que ela está falando. Olha, não te entristeçam as ocorrências infaustas, os acontecimentos afligentes, as provações necessárias, os desencantos nos relacionamentos afetivos e sociais. Aí ela diz, utiliza-te de todos eles como aprendizado para a superação do ego. É claro que algumas dessas experiências podem te marcar, deixar chateado, desanimado, irritado, mas não pode te desmontar. Aí entra a intervenção nossa, psíquica, do bom senso. Espera aí, essa situação me desagradou, me chateou realmente, mas se eu entrar na ruminação dessas ideias, eu vou desgastar a minha saúde. Bom senso. A minha saúde não vale uma discussão desnecessária. Então, eu tenho que priorizar o que é melhor. Espera, eu tenho que guardar, preservar a minha sanidade. Porque muitas vezes nós entramos em discussões, não é? Mas por orgulho, vaidade, para mostrar quem nós somos, que eu não dou o braço a torcer, todas aquelas coisas ligadas ao ego, como está dizendo a benfeitora. E ela fala da necessidade da perfeita identificação com o self. O self é o espírito. Então, pensa no seguinte, uma pessoa veio e falou algo desagradável para você. No egão, você provavelmente vai retrucar. Não vou deixar barato não, o que você está pensando? E você como espírito, fora do corpo, o que você faria? Como espírito imortal. Espera aí, isso daí, na minha história evolutiva, não é nada.
Essa provocação é só um exercício para o meu crescimento. O que ela está falando não me atinge, não me afeta, porque eu sei que eu não sou o que ela está falando. Então, a identificação com o self, com o espírito, faz nós termos uma visão mais ampla de seres imortais, multiexistenciais, centelhas divinas. Nós não somos o corpo, o ego, o papel social que nós temos agora. Isto são representações do eu. Vamos lá, deixa eu ver que tem mais reflexão aqui. Essa identificação com o self é muito bacana, né? Une-te ao universo e escuta a grandiosa sinfonia dos astros em verdadeiro coral de alegria, exaltando o Criador em toda a sua pujança. Isso é tomar contato com a grandeza da vida, o nosso Criador, o universo. Sair dessas restrições, desses questiúnculos desnecessários. A alegria, entretanto, não deve ficar adstrita apenas às aquisições positivas, porque a Terra ainda não é, nem foi, o paraíso perdido sonhado por John Milton, o poeta inglês, conforme a sua concepção utópica e rica de beleza. Então não deve ficar adstrita, sim, às aquisições positivas, né? Nós não estamos num paraíso, nós temos que aprender a lidar com as outras situações da vida, as adversidades, né, que fazem parte do nosso crescimento. Nós carregamos ainda internamente coisas para serem resolvidas. Então, veja, algumas pessoas às vezes também podem se deter na seguinte questão. Mas espera aí, eu vou forjar uma alegria, um bem-estar que não existe. Não, não é forjar, é desenvolver, é se qualificar, é aprender, não é? Então, nós aprendemos coisas, você aprendeu a ser sociável. Quando você vê alguém, você fala bom dia, boa tarde, isso é um aprendizado social. Você também pode aprender a ser cordial, a ser alegre, a ser amistoso. Eu sinto uma tristeza, mas eu vou trabalhar para vencê-la. É claro que eu posso fazer uma elaboração e ver qual é o motivo dessa tristeza. É um trabalho psicológico. Eu estou triste porque uma pessoa me provocou ou me desdenhou. Mas isso passa, eu perdoo, tudo bem, resolvi, a tristeza vai se diluindo e eu vou me exercitar na alegria. Eu vou me exercitar no bom ânimo, no otimismo, por exemplo. Bom, nosso tempo está acabando. Joana de Ângeles vai dizer: nunca, pois, te afastes das paisagens interiores da alegria, mesmo quando sob calhaus e blasfêmias, porque somente haverá vida em abundância se acontecer a noite da morte física transitória, que é inevitável essa morte física transitória. E aí vem, entre aspas, a ressurreição, né? Representando a imortalidade. Vem a vida nova, a vida espiritual, enfrentando as nossas provas, as nossas expiações, que nós vamos fazendo os acertos de contas evolutivas dos nossos equívocos e acertos. Então está aqui para a sua degustação, reflexão, aprofundamento nesse belo livro de Joana de Ângeles, que é o último que eu tenho. Seja Feliz Hoje, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Tenha boas reflexões. Quem quiser saber das palestras que eu vou dar, eu coloco no Facebook depois, que tem os endereços. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, um alegre dia, alegria na sua vida, junto dos seus, onde você estiver, você espalhe boas coisas para melhorar o planeta. Um abraço a todos. Você ouviu Desafios e Soluções.